Pronto, pessoal, já estamos gravando. Bom dia a todos. Vamos começar hoje, então, a nossa 13ª aula, a penúltima aula teórica. Vamos encerrar essa temática do padrão ABNT, é a terceira e última aula concentrada nesse padrão ABNT. E hoje nós vamos tratar, então, para finalizar, vamos falar de sumário, vamos falar de resumos, alguns temas importantes, né? Vamos falar das seções, subseções e os títulos. Vamos falar na mesma linha de numeração progressiva e vamos falar de numerações, de ilustrações e tabelas, que são também itens particulares aí da BNT, embora a tabela seja um caso específico que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos falar aqui de sumário, na terceira aula, dedicada exclusivamente para o padrão ABNT. Sumário, como vocês já viram, ele se localiza aqui, ó, na nossa estrutura do trabalho acadêmico. Ele se localiza bem aqui, ó. É o último elemento pré-textual antes do texto propriamente dito do trabalho acadêmico geral, tá bom? Nem todo, como a gente já viu nas aulas anteriores, nem todo trabalho acadêmico possui sumário. Mas no caso das monografias, por exemplo, ele é um item, como a gente pode ver aqui, obrigatório, né? Um item obrigatório e importante, tá? Então, o que é o sumário, né? Conforme a ABNT, todas as nossas citações estão referenciadas ao final, como sempre. Então, conforme a ABNT, o sumário de um trabalho acadêmico, ele consiste no quê? Na enumeração das divisões, das seções e outras partes de um documento, na mesma ordem e grafia que a matéria nele se sucede. Esse é o texto expresso na ABNT. A 6027, ela é exclusiva do sumário. Importante que vocês tenham essas referências aqui. Então, vejam bem. Isto aqui é um exemplo, né, de sumário. Então, ele lista todas as divisões, todas as seções de um trabalho acadêmico, né, a partir dos daqueles itens que vêm depois dos pretextos, tá? Então, olha, eu coloco até aqui, ó, nenhum elemento pré-textual deve constar do sumário. Tá? Muita gente faz isso de forma equivocada. Coloca itens pré-textuais no sumário. Tá? Não. O sumário ele deve começar com os elementos textuais. Então, quando a gente olha aqui para a nossa estrutura do trabalho acadêmico, nós temos aqui o sumário, ok? E o sumário ele vai apresentar a lista das divisões e das seções daqui para lá. Tá? Todas essas, esses elementos do trabalho acadêmico que sucederem o sumário serão listados nele, ok? Serão apresentados na lista de divisões, de seções do trabalho. Tá? Como eu já falei agora há pouco, em monografias, ele é o último elemento pré-textual. Tá? Ele inicia no anverso de uma folha e ele é concluído no verso, se for necessário. Tá bom? Segundo a BNT. Quando houver mais de um volume, deve ser incluído o sumário de toda a obra em todos os volumes. Tá?
Isso é uma coisa rara de acontecer, mas é uma observação importante aí da BNT. Em publicações periódicas, mas veja aqui que a gente está falando de publicações periódicas como um todo, né? Nós não estamos falando aqui dos artigos individualmente que são inclusos no periódico, tá certo? Nós estamos falando aqui da publicação periódica como um todo. O que é uma publicação periódica como um todo? É uma espécie de revista, né? É uma revista, e lá dentro, então, possui possivelmente uma apresentação, um prefácio, geralmente ou talvez uma nota ali do editor, e tem um sumário com uma lista de todos os artigos que estão ah, sendo apresentados naquela revista, naquele periódico, tá certo? Então, quando a gente fala assim, publicações periódicas como um todo, nós estamos falando da revista como um todo, e não de cada um dos artigos individualmente. E aí, neste caso específico, o sumário ele deve ser localizado na mesma posição em todos os fascículos, né? Isso é uma característica das normas, né? O padrão. Tá? Então, tem lá o primeiro fascículo da revista, o sumário está naquela posição, o segundo vai da mesma forma, terceiro idem e assim por diante. Ele pode estar no anverso da folha de rosto e concluído no verso, se for necessário. Sempre lembrando, o anverso é a frente, né? Então, frente e verso, né, que a gente costuma chamar, é anverso e verso. E ele pode estar na primeira capa e concluído, se necessário, na quarta capa. Então, são as alternativas aí para as publicações periódicas como um todo. São geralmente trabalhos que são de responsabilidade de editores, são menos utilizados por nós, né? Professores e alunos, né? Mas são mais voltados para aqueles editores. Mas está lá na ABNT e a gente dá essa passagem por aqui. Okay? Então, esse aqui é um exemplo de um sumário. Eu trouxe aqui algumas regras gerais básicas, as mais importantes, tá certo? As mais necessárias de serem conhecidas, embora elas não tenham, eu não tenho aqui a intenção de esgotar todas as normas, né? É sempre importante que a gente pesquise e tire outras dúvidas de detalhes mais específicos aqui e ali na norma que trata do assunto, no caso a NBR 6027. Mas com essas normas mais importantes aqui, vocês possivelmente vão cobrir todo o trabalho de vocês, tá certo? Porque essas outras normas mais específicas são mais raras de serem demandadas. Por exemplo, ó, entre essas normas, o alinhamento deve ser feito pelo indicativo numérico mais extenso. Tá? Então, nós temos aqui vários indicativos numéricos, ó, o 1, né? Eu diria até o 1 e o 2 e o 3 estão numa faixa aqui mais à esquerda. O 3.1, 3.2 e o 3.3, né, avançaram um pouco para a direita, mas ainda não chegaram, né, na, na, não são os mais extensos. Já o 331 e o 332, eles vão mais além. Então, eles servem de guia, de referência para o alinhamento né, dos títulos que vão ser inseridos no sumário, tá bom? Há alguns programas de edição de textos, como o popular, o Word da Microsoft, que geram de forma automática sumários. Não é um programa
não é uma ferramenta 100% perfeita, tem lá os seus problemas, mas ajuda muito. Ok? É necessário que você entenda um pouco ah, de estilos, né? Definição de estilos no Word, porque ele busca os títulos, né? E busca a numeração também das páginas, mediante a formatação prévia dos estilos em cada um desses respectivos títulos que são redigidos ao longo do texto do documento. Então, é uma ferramenta interessante para quem conhece, para quem sabe usar, mas tem alguns probleminhas que a gente, né, para quem também sabe usar, consegue administrar facilmente. Mas é uma ferramenta bastante útil. Agora, quem faz manualmente, igual eu fiz aqui, inclusive manualmente, eu sei usar no Word, mas aqui eu fiz no PowerPoint, eu fiz manualmente. Apenas esse sumário aqui, né? Apenas para mostrar para vocês. Então dá para fazer, né? Dá para fazer no PowerPoint, dá para fazer no Word ou outro editor de texto e não é complicado, tá? Importante seguir esse alinhamento aqui, né? Este alinhamento ao qual eu me refiro aqui, né? Então, todos esses títulos aqui, eles começam do ponto em que termina o indicativo numérico mais extenso, tá certo? A palavra sumário, ela fica centralizada. E observem que o sumário ele não tem indicativo numérico, né? O sumário é um item um elemento do documento científico que, que não tem indicativo numérico, ok? E todo elemento, segundo a BNT, que não possui indicativo numérico, ele deve ser colocado de forma centralizada no texto, tá? Então, a palavra sumário fica centralizada. A paginação, ela é alinhada na margem direita. Existem outras formas de você apresentar essa paginação aqui. Mas essa aqui eu diria, a maioria esmagadora, né, dos trabalhos adotam essa forma de apresentação da paginação, tá? Ah, Uma outra coisa muito importante, que nem sempre é considerada nos relatórios, é essa questão da hierarquia tipográfica, ok? Vejam aqui, ó, que nós temos diversos estilos de, de fontes, né? Aqui nós temos, por exemplo, nos indicativos numéricos, né, de de primeiro nível, vamos chamar assim por enquanto, vamos chegar lá, eles estão todos em letras maiúsculas e em negrito, né? Num segundo nível aqui, ó, nós temos todos os textos aqui, todas as fontes em letras maiúsculas e minúsculas e em negrito. Num terceiro nível aqui, nós temos todos os textos, né, com as fontes em maiúsculas, minúsculas, sem negrito, né? Caracteres normais. Então, isto aqui a gente chama de uma hierarquia tipográfica, tá certo? Então, ele começa num padrão, depois ele vai mudando esse padrão, tá certo? Isso lá ao longo do texto. E isso que nós utilizamos dentro das seções do documento, no texto do documento, esses itens eles têm que refletir, essa hierarquia, ela tem que refletir no sumário, tá bom? Então, no sumário, nós devemos utilizar o mesmo padrão tipográfico utilizado ao longo do trabalho acadêmico, tá bom? Para destacar as diversas seções, as diversas divisões do trabalho, ok? Muita gente
faz o sumário, coloca tudo em negrito, ou tudo em maiúscula, ou tudo em caractere, em fonte normal, e de uma forma diferente àquela que foi utilizada ao longo do trabalho, né? Não pode, tem que fazer isso, tem que apresentar, né, com a mesma hierarquia tipográfica utilizada ao longo do texto, né, ao longo das seções do documento, tá bom? Importante isso, tá bom? Como a gente falou agora há pouco, há alguns elementos acadêmicos que não têm indicativo numérico, como o sumário. O sumário é pretexto, ele não entra no próprio sumário, ok? Mas há outros elementos do texto acadêmico que não possuem indicativo numérico, como, por exemplo, as referências, não tem, ó, não tem número aqui, ó. O apêndice, veja, não tem número, tá certo? O anexo também não tem número. Então, todos esses elementos, né, do texto acadêmico que não possuem indicativo numérico terão os seus textos centralizados. Os demais, né, terão o texto do seu título centralizado. Os demais terão o título alinhados à esquerda. Porém, no sumário, todos ficarão alinhados à esquerda, ok? Com o mesmo padrão de alinhamento pelo indicativo numérico mais extenso. Da mesma forma como vocês visualizam aqui. Então, vai fazer o TCC ou outro trabalho acadêmico com esse padrão ABNT, não tem erro, é só seguir essa lógica que a gente está apresentando aqui, tá bom? Muito bem. Alguma dúvida, gente? Vamos em frente, então. Vamos falar agora de resumos. Voltando aqui na nossa estrutura, nós temos aqui o resumo em língua estrangeira, nós temos aqui o resumo na língua vernácula, né? São também itens, né? São elementos pré-textuais. Vamos conversar sobre eles agora, tá? Então, tudo que nós vamos falar agora sobre resumos vale tanto para o resumo na língua vernácula, como para o resumo em língua estrangeira. A única diferença é que um é escrito na língua do local da publicação, né, no nosso caso aqui, o português, e o outro, em língua estrangeira, é definido geralmente pela instituição que está promovendo aquele trabalho. Ok? Então, o, o nosso resumo ele deve apresentar. E o que, que ele é o resumo? Ele é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Este é o conceito de um resumo de um trabalho acadêmico. E ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um resumo indicativo, ou ele pode ser um resumo do tipo informativo. O resumo indicativo ele indica os pontos principais do documento, sem apresentar detalhes, como dados, tá certo? E ele não dispensa, obviamente, a consulta original. Já o resumo informativo, ele informa as finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, dispensando a consulta original, né? Então, quem quiser ter uma informação completa, né, resumida, né, utiliza o resumo informativo. No caso de trabalhos acadêmicos, como, por exemplo, o próprio TCC, monografia de TCC, por exemplo, este resumo ele deve ter, pela ABNT, de 150 a 500 palavras. Então, ele é medido em quantidade de palavras. Okay?
Nos artigos de periódicos, veja aqui que a gente já não está falando aqui do periódico como um todo, e sim dos artigos que estão individualmente inseridos lá dentro do periódico, né? Já é menor, esse resumo é menor. Ele vai de 100 a 250 palavras. Tá? Outros tipos de documentos, eles, né, que não estão contemplados esses dois tipos anteriores, eles podem ter ali um tamanho restrito a 50 a 100 palavras. Tá? Mas os itens mais utilizados por nós serão esses dois aqui mesmo. Né? Então, quando a gente fala de quando a gente fala de TCC, monografia de especialização, dissertação de mestrado, tese de doutorado, 150 a 500 palavras. Quando a gente fala de artigo, de periódico, né, para enviar para aprovação em revista científica, de 100 a 250 palavras, sempre ressalvando que nós estamos falando aqui do padrão ABNT, ok? Então, ABNT. E sempre também ressalvando que é muito importante quando a gente vai fazer, quando a gente vai submeter um trabalho a alguma instituição, é sempre verificar, né, ter certeza de se eles de fato utilizam o padrão ABNT ou outra norma, ou às vezes um padrão próprio, porque, né, não raramente a gente observa que algumas instituições adotam padrões diferentes daquele previsto pela ABNT. Tá? Então, algumas regras básicas também importantes, tal qual a gente falou agora há pouco sobre o sumário. Tá? Primeiro, ele deve ressaltar sucintamente o conteúdo do texto. Tá? Obviamente, a gente tem uma limitação de palavras e a gente, então, tem que, né, aprender a compactar, né, esse material que nós produzimos. Né? Agora, nós não devemos utilizar símbolos, né, contrações, reduções, fórmulas, equações, diagramas, a não ser que isso seja absolutamente necessário. Então, nós devemos analisar com muito critério a necessidade da utilização desse tipo de coisa. Okay? Devemos evitar a utilização desses itens todos citados aqui, como símbolos, fórmulas, equações, dentro do resumo. Tá? Até pela necessidade de nós sermos sucintos. O resumo deve ser composto por uma sequência de frases concisas em um parágrafo único e sem enumeração de tópicos. Esse também é um erro que a gente costuma evidenciar em alguns resumos. Né? Então, as pessoas fazem o resumo e aí fazem uma enumeração de tópicos, às vezes utilizam-se de alíneas. Né? A gente vai ver aqui no nosso exemplo, ó, que o resumo ele é um parágrafo único. Ok? Ele é um parágrafo único e não existem alíneas, não existem tópicos, tá? Ah, e ele deve conter, né, segundo a BNT, ainda algumas palavras-chave. O que são essas palavras-chave? São palavras representativas do contexto do documento, escolhidas preferencialmente em vocabulário controlado. O que a BNT quer dizer com isso? É que muitas dessas palavras, né, elas já fazem parte, muitas das vezes, de um determinado dicionário de palavras-chave que são controladas. Né? Então, você vai numa biblioteca e a biblioteca já possui lá uma relação de palavras que eles utilizam para indexar
as publicações. Então, essas palavras-chave, elas são utilizadas justamente para isso, para indexar, para efeito de pesquisa, para busca, né? Fazer a busca dos títulos, tá? Então, em algumas instituições, essas palavras-chave, elas são restritas, tá? Para você criar novas palavras-chave, você precisa, então, recorrer a um processo de autorização, bibliotecário, o responsável né, pela geração desses índices. Ok? Então, em muitas instituições, ao você propor as palavras-chave, né, você precisa se dirigir, então, ali ao bibliotecário para ver quais são aquelas palavras que você pode utilizar no seu trabalho. Em outras instituições não há esse rigor, tá? Então é importante que se faça isso. Aqui na FAAD, na UFPA, a gente não tem tido esse rigor ainda, tá? Mas é interessante, sim, que nós utilizemos esse vocabulário controlado. A ABNT, ela diz assim, preferencialmente, né? Ela não coloca isso como uma exigência, mas é interessante, sim, para que nós possamos facilitar o processo de busca dos trabalhos na pesquisa que se faz, né? Muitas das vezes de forma online, e facilita, né? Se cada um, né, propuser palavras-chave, às vezes diferentes para uma mesma temática, você vai expandir a quantidade de alternativas para designar um mesmo conceito desnecessariamente. Ah, então, onde é que ficam essas palavras-chave? Elas ficam abaixo, logo abaixo do resumo, a gente vai ver aqui, né? Então, aqui estão, ó, por exemplo, as palavras-chave, né? Então, elas ficam logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavra-chave. Então, coloca-se lá, né, palavra-chave, tal qual está aqui, seguida de dois pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Isso aqui mudou, tá? Isso agora, olha, é a 6021, NBR 6028 de 2021. Então, ano passado isso aqui mudou. Então, tem que ficar muito atento para isso, porque, eventualmente, aqui e ali um template de, de TCC, por exemplo, com um padrão de ponto. Antes era só, as palavras eram um ponto, tá certo? E antes elas eram grafadas com as iniciais em maiúscula, e hoje elas são iniciais em minúscula, ok? Então, isso aqui, ó, isso aqui são diferenças em relação à versão anterior da NBR 6028. Tem que estar muito atento para isso. É, foi uma modificação. Então, hoje, o que vale, em termos de ABNT, é a nova edição do ano passado, 2028, de 21, da NBR 6028, que diz que as palavras-chave, elas devem ser separadas entre si por ponto e vírgula, não mais por ponto, tá? Finalizadas por ponto. Devem ser grafadas com iniciais em letras minúsculas, né? Tá? Diferentemente do que era anteriormente, que eram iniciais em letras maiúsculas. Todas, portanto, ficam em letras minúsculas, tá bom? E aqui nós trazemos um exemplo. Olha, observem aqui, né, mais um elemento do trabalho acadêmico, da estrutura do trabalho acadêmico, cujo título não possui um indicativo numérico e, portanto, ele fica centralizado, né? Veja aqui, ó, título sem indicativo numérico centralizado, tá bom? É o caso do resumo, né? Sequência de frases concisas em parágrafo único, sem numeração de tópicos, sem símbolos, fórmulas, equações, etc. Tá? Lá embaixo, a expressão palavra-chave, né? Então, nós temos aqui a palavra-chave, seguida de dois pontos, tá? Seguida de dois pontos, palavras grafadas com as iniciais em letra minúscula, né? Então, letras minúsculas, separadas por ponto e vírgula, ok? E finalizadas por ponto, tá? Então, este é o nosso resumo.
tá? E um total de até, neste caso aqui se trata de um resumo de um documento para um trabalho estrito sensu, então né, ele tem uma delimitação de palavras de até 500 palavras, conforme a gente viu anteriormente, tá bom? Então, tem que observar também essa restrição da quantidade de palavras que deve estar contida dentro do resumo, ok? Dúvida, gente? Nenhuma, vamos em frente. Então, vamos pular agora para as seções do trabalho, tá, e seus títulos. Ok? O que é uma seção de um trabalho acadêmico? É a parte em que se divide o texto e que contém as matérias consideradas afins na exposição ordenada do assunto. Vejam que aqui nós estamos falando das diversas seções que fazem parte do trabalho acadêmico. Ok? Então, a nomenclatura dos títulos dos elementos textuais fica a critério do autor. Ok? A gente já falou sobre isso anteriormente. Então, aqui nos elementos textuais, a gente até faz um indicativo, né, de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, mas isso é uma mera sugestão para efeito didático, de explanação ali do que, né, de sugestão do que deve ser a orientação, a estrutura desses elementos textuais. Porém, a, a nomenclatura que de fato será utilizada no trabalho acadêmico, ela vai ser determinada pelo autor ou autores desse trabalho, tá bom? E o que é indicativo de seção, que a gente vem até falando já algumas vezes aqui? É o número ou grupo numérico, né? A gente vê aqui, ó, que às vezes a gente tem um número apenas e às vezes a gente tem um grupo, né, numérico, tá certo? A gente já vai conversar um pouco mais sobre essa estrutura mais na frente. Então, o indicativo de seção é o número ou um grupo numérico que antecede cada seção do documento. Obviamente, nós estamos nos referindo aqui àquelas seções textuais, né, que são numeradas. Tá bom? Vejam que os elementos do trabalho acadêmico, eles possuem, se você for olhar um a um, eles possuem padrões diferentes. Olhem, por exemplo, a folha de aprovação, ela não tem título, ok? E não tem indicativo numérico, ok? O resumo, ele tem o título, a gente viu lá, né? Ó, ele tem o título, ok? Porém, ele não tem o indicativo numérico, tá? Então, ele tem o título, mas ele não tem indicativo numérico. E os elementos textuais, eles têm o título e eles têm o indicativo numérico. Vejam que os únicos elementos do trabalho acadêmico que possuem título e possuem indicativo numérico são os elementos textuais. São esses elementos aqui, ó, tá? São esses elementos textuais aqui. Então, muita atenção para isso, tá, gente? Ok? De qualquer forma, eu trouxe aqui só para que vocês percebam, né? Eu até designei isso aqui como um padrão A, esse aqui um padrão B, e aqui um padrão C, tá? E trouxe aqui uns exemplos para que a gente possa, então, visualizar do que a gente está falando. Então, observem, por exemplo, aqui, essa aqui é uma epígrafe, ó. Aqui nós temos uma epígrafe.
epígrafe. Vamos escrever aqui. Epígrafe. Ok? A epígrafe está bem aqui na nossa estrutura do trabalho acadêmico. É um elemento pré-textual opcional. Ok? Tá? Então, a epígrafe, como a gente viu anteriormente, olha, ela não tem, né? Ela não tem título e ela não tem indicativo numérico. Então, ela está no padrão A, tá? Padrão A, olha aqui em cima, ó. Tá? Então, vocês vejam que ela não tem um título, né? E, obviamente, né, todo indicativo numérico está associado a um título. Se não tem título, não tem nem que pensar em indicativo numérico. Então, a epígrafe, ele é o tipo de elemento da estrutura do trabalho acadêmico, tá? Que é não, não, né? Não tem título e não tem indicativo numérico. Então, nós teremos alguns itens, tá? Então, eles todos aqui estão descritos aqui, tá? Para vocês terem uma ajuda na elaboração do trabalho de vocês, tá? Então, não é para escrever epígrafe aqui em cima, tá? Na folha destinada a epígrafes, tá certo? Esse é o elemento da estrutura do trabalho acadêmico que não tem título, não tem indicativo numérico. Então simplesmente faz-se a citação aqui, é um item opcional, tá? E que não é, portanto, obrigatório, não precisa constar do seu trabalho, mas em constando, não tem título, não tem indicativo numérico. Padrão B são aqueles trabalhos que têm o título, porém não têm o indicativo numérico, tá bom? É o sim, não. Ó, tem vários assim, ó. Por exemplo, agradecimentos. Tem título, mas não tem indicativo numérico. O que é que isso significa, então? Significa dizer que esse título ficará centralizado. Toda vez que tem título e tem indicativo numérico, ele será alinhado à esquerda. Então tem essa diferença. Observem aqui, ó, daqui para cá, né? Tem uma diferença aqui entre eles, né? Este daqui não tem número, ok? E este aqui tem o número. E aí o que é que acontece? Este aqui fica centralizado e este aqui fica alinhado à esquerda, tá? Todos os elementos textuais terão, né, as seções formatadas desta forma como nós estamos apresentando aqui. Ou seja, com os títulos das seções alinhados à esquerda e com a sua hierarquia. Olhem só. Então, aqui nós temos as maiúsculas em negrito, depois maiúscula e negrito no nível, que é o nível 1 e aqui o nível 2, e assim por seguinte. A gente vai falar nisso na sequência, tá bom? Então, esses são aqui são exemplos desses três padrões que nós acabamos de mostrar para vocês aqui nessa página, tá certo? As demais páginas seguem, portanto, esses mesmos padrões, tá? Dos elementos do trabalho acadêmico. Agora sim, numeração progressiva. Agora a gente vai compreender com mais detalhes isto aqui, ó, que nós acabamos de falar para vocês, tá certo? Esse padrão C aqui. Né? Nós vamos mostrar aqui as divisões e as subdivisões do texto em seções. Tá bom? Ok? Então, nós temos aqui a seção primária, a seção secundária, terciária, quaternária e quinária. Ok? Eh, São 5 subdivisões que não devem ser excedidas.
bom? Nós não devemos ultrapassar as 5 divisões estabelecidas pela BNT. Eu, particularmente, já acho 5 subdivisões bastante difícil para o leitor de compreender, né? Quando ele chega na 5ª subdivisão, ele talvez não se lembre mais o que era a primeira, né? Então, a gente tem que usar essas subdivisões das seções de uma forma bastante parcimoniosa, tá? Para que a gente não subdivida muito e não complique muito a compreensão da leitura por parte do leitor. Então, a seção primária, vejam aqui, né? Por exemplo, o item 1, tal qual nós temos aqui, ó, né? Uma seção primária, só que essa seção primária aqui, ela está começando com o item 2, como se nós estivéssemos bem aqui no item 2, tá? Isto é uma seção primária. Então, primeira seção primária começa com o número 1. Segunda seção primária começa com o número 2. Terceira seção primária começa com o número 3, tá bom? Toda vez que nós abrimos uma seção primária em um trabalho acadêmico do tipo monografia, né, TCC, monografia de especialização, dissertação de mestrado, tese de doutorado, abrir uma seção primária, tem que abrir uma página nova, tá bom? Tem que abrir uma página nova. Tá? E como é que é em periódico? Não, periódico não. Periódico nós não podemos, em artigo de periódico, nós não podemos desperdiçar essas páginas. Então, nós seguimos na sequência. Mas na monografia, na dissertação, na tese, abriu uma seção primária, tem que passar para a página seguinte, tá bom? Nas demais seções, não. Tá? Nas demais seções, a gente faz como está aqui, ó. Tá? Vejam, seção primária sempre no topo da página, porque a gente abre uma página nova, tá bom? Seção secundária, não. Seção secundária, né, vai na sequência. Chegou, terminou a seção 2, primária. Vai abrir a seção 3. Aí, se for abrir a seção 3, ela volta para o topo da página, abre uma nova página para começar. Regra básica, tá bom? Então, as seções secundárias da seção primária 1, o que elas são? Elas são subdivisões do texto a partir de uma seção primária. Então, o que era 1, né, quando você subdivide em seções primárias, vira 1.1, 1.2, 1.3, tá certo? Quando a seção secundária produz um terceiro nível, né? Então, é a subdivisão do texto a partir de uma seção secundária. Então, quando essa seção secundária gera, né, um novo nível, você tem as seções terciárias. Aí vem 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. É fácil identificar, né? A primária tem um número, a secundária tem 2 números, a terciária tem 3 números, e assim por seguinte. Quando a seção, quando você obtém uma subdivisão do texto a partir de uma seção terciária, ó, seção terciária produzindo subdivisão. Aí você tem uma seção quaternária, tá? Quando você tem uma seção quaternária produzindo uma subdivisão, aí você tem as seções quinárias, tá bom? E isso se projeta em relação a todas as seções de nível primário, tá bom? Então, o 2, né? 2.1, 2.2, 2.3. O 3, 3.1, 3.2, 3.3.
e assim sucessivamente, tá? Vejam, assim sucessivamente, tá? Essa estrutura é possível de ser também obtida de forma automática nos editores de texto, né, do tipo do MS, no Microsoft Word, tá? É possível você criar uma estrutura de numeração automática segundo o padrão ABNT. Tá? Alguns templates, como os templates que eu mesmo utilizo com meus orientandos, eles já fazem essa numeração de forma automática. Tá bom? Mas é sempre importante a gente conhecer como é que é a regra, ok? Para que a gente não erre. A numeração automática, ela é sempre muito importante, porque quando você cria um exemplo, quando você cria uma numeração nova entre duas seções, por exemplo, se você criar uma seção nova aqui, ó, né, essa seção ela vai ser numerada com o nível 3, né, essa seção primária. E essa aqui, que antes tinha o número 3, ela automaticamente será modificada para o nível 4 e todas as seções seguintes, né, derivadas dela, serão também automaticamente modificadas, percebe? Então, é muito importante, né, conhecer, saber utilizar esses recursos desses editores de texto para que nós possamos usufruir dessas vantagens, desses benefícios da formatação automática, tá bom? Mas isso fica para quem conhece. A desvantagem de você não utilizar essa formatação automática é que quando você faz um eventual ajuste, por exemplo, a inclusão de um novo nível aqui, pode ser, né, que você esqueça de alterar o nível seguinte, aí fica em duas seções primárias com o número 3, aí fica errado, né? E o restante fica também tudo, né, numerado equivocadamente. Imagina a loucura que é isso, você precisar fazer essas alterações num texto longo com muitas subseções. Então, a numeração automática, né, com a utilização de um template, ela é sempre muito prática, é muito útil, tá? E eu recomendo fortemente que seja utilizada. Conversem com o orientador de vocês, busquem bons templates, né, porque tem templates também que não ajudam muito para poder ajudar vocês, né? Especialmente quando a gente chega lá no fim do nosso trabalho, é que começam a dar os problemas, né? A gente já tem muita experiência com isso. Aí começa a dar problema na internet, na impressora, no Word, no Windows, sei lá, né, no sistema operacional que você está utilizando. E, e aí tudo, tudo parece conspirar contra. Então, nessas horas, é bom a gente ter um ferramental tecnológico que é disponível para nos ajudar, tá bom? Algumas observações importantes aqui. Algarismos arábicos nas numerações, tá bom? Então, aqui, ó, as seções, utilização, né, todas elas, né, primárias, secundárias, terciárias, etc., todas com a utilização de algarismos arábicos, tá bom? E, conforme eu já falei anteriormente, numeração progressiva até, no máximo, a seção quinária, tá bom? Depois disso, estamos proibidos, não podemos seguir, tá? Se for necessário fazer alguma subdivisão, nós podemos utilizar aquilo que a gente chama de alíneas, né? Então, posterior à subdivisão do texto em seções, né, o que ainda é possível se utilizar de subseções são as alíneas. Então, as alíneas são algo parecido com isso que a gente está apresentando aqui, ó. Okay? Mais especificamente aqui, neste texto aqui também, de uma forma mais adequada, formatada de forma mais adequadamente, mas é fundamentalmente isso que a gente visualiza também nesse texto aqui em azul. Então, as alíneas
elas são subdivisões de uma seção, tá? E as subalíneas são as subdivisões de uma linha. Então, quando você tem uma seção, como qualquer uma dessas que estão aqui, e você subdivide essa seção sem possuir título, né, tá? Então, toda vez que você dividir uma seção, né, em assuntos que não possuam título próprio, então essa divisão ela é feita através de alíneas, tá bom? Tal qual a gente observa aqui, ó. Quais são as características dessas alíneas, né? São muito comuns. A utilização de alíneas é muito comum, mas é preciso seguir algumas regras. Primeira, o texto que antecede as alíneas termina com 2 pontos, tá? Tal qual aqui, ó, né? O texto que antecede, ó. Então, você tem aqui uma alínea, ok? E você tem aqui o texto que antecede a alínea. Este texto que antecede, ele tem que terminar com 2 pontos, tal qual a gente tem aqui, ó. Então, aqui você tem uma alínea, ok? E aqui você tem um texto que antecede, tá? Então, para que isto seja evidenciado como uma linha, é necessário que o texto que antecede a linha termine com 2 pontos. Isso caracteriza uma linha, tá bom? Segundo, letra B aqui, devem ser indicadas alfabeticamente em letras minúsculas seguidas de parênteses, tá bom? Tal qual nós temos aqui, ó. A, B, C, D, E, F, seguidas sempre desse fechamento de parênteses, tá bom? E depois de um espaço, tá? Então não é pontinho, não é tracinho, não é um, dois, três, não. São letras minúsculas, né? Parêntese fechando e espaço, tá? Isso para seguir a norma da ABNT, tá? Então, segundo o padrão da ABNT, numeração progressiva NBR 6024, tá bom? De 2012. Tá? Letra C aqui, né? A terceira característica. As letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à margem esquerda, né? Então, nós estamos falando deste recuo aqui, ó. Aqui nós temos aqui a margem, né? O nível do texto anterior, e elas possuem, então, um recuo. Olhem aqui, ó, que também a gente observa, ó. Nós temos o alinhamento do texto anterior aqui, ó, e aqui nós temos o alinhamento das alíneas. Vejam que elas possuem um recuo, né? Tem uma diferença aqui, um espaço, né? Um recuo em relação ao texto anterior, que a antecede, tá bom? Então, é obrigatório que haja este recuo aqui, né? Outra coisa, o texto da linha deve começar por letra minúscula e terminar em ponto e vírgula, tal qual nós temos aqui, ó. Começa em letra minúscula e termina em ponto e vírgula, ou mais especificamente aqui num caso real, né? Então, ela começa em letra minúscula e termina em ponto e vírgula, ok? Tá? Então, muitos trabalhos acadêmicos que a gente observa, eles utilizam aqui, às vezes até em livros, eles utilizam aqui letras maiúsculas, tá bom? Claro, se for um nome próprio, se estiver começando com um nome próprio, com uma sigla em letra maiúscula, tudo bem. Mas em não sendo com essas características, começa-se com letras minúsculas. Por quê? Porque a linha, pela linha, pressupõe-se que este texto que está sendo redigido aqui, como uma linha, ele é a continuação do texto que a antecede, ok?
Então, aqui, é como se nós estivéssemos escrevendo este texto aqui, né, diretamente na sequência do texto que a antecede. Por isso que ela, então, deve começar com uma letra minúscula aqui no início, tá? E ela termina em ponto e vírgula, como se o segundo, né, a linha subsequente fosse, né, escrita na sequência, né, em seguida. Tá? Essa é uma das características da alínea. Tá? Não fez assim, você foge o padrão ABNT para a linha. Bom? Ah, letra E. O texto da linha deve terminar em dois pontos se houver subalínea. Então, aqui no nosso caso aqui, ó. Então, aqui nós temos uma linha, ok? E aqui nós temos uma subalínea. No caso das alíneas, nós só podemos utilizar dois níveis, né? O nível da alínea e o nível da subalínea. Tá? Quando você tem uma subalínea, então o texto, né, que a antecede, o texto da alínea que a antecede, terminará em dois pontos e ela começará, obviamente, da mesma maneira, com letras minúsculas e terminará com ponto e vírgula. Tá? Se não houver, se por um acaso não houver nenhuma alínea após as subalíneas, então a última subalínea terminará em ponto. Tá? Então, se não houver mais alíneas, né, depois da última subalínea, então este texto aqui terminaria em ponto. O texto da subalínea terminaria em ponto. Entretanto, como aqui ainda, né, seguem alíneas, ainda tem alíneas subsequentes, então ele deve terminar, deve continuar com a lógica do ponto e vírgula, tá bom? As linhas do texto da alínea começam sob a primeira letra do texto da própria alínea. Então, então vocês observem aqui, ó, que há também um alinhamento entre elas. Olhem aqui, ó, uma embaixo da outra, né, alinhadas aqui à esquerda. Isso vale para as alíneas e vale para as subalíneas também, tá? Ok? Nas subalíneas, a lógica é basicamente a mesma, tá? Só que elas começam por um travessão, né? Um traço. Tá? Então, o que antes era uma letra minúscula seguida de um parêntese fechando, agora virou um travessão, o popular tracinho, ok? Mas as regras são basicamente as mesmas. Né? Então, você tem aqui, novamente, aquele nosso recuo, né? Tem aquele recuo aqui, ó, essa diferença, né? Esse espaço que separa, né, o início do texto da linha, né, com o início do texto da subalínea, então tem um recuo em relação a eles, elas estão alinhadas à esquerda, todas elas, né, nos seus respectivos níveis, ok? Elas começam com letra minúscula e terminam com ponto e vírgula, exceto a última, mas no caso da subalínea, está restrito ao caso em que não há mais alíneas, né, na subsequência, e que mais? Texto da subalínea, deve começar, já falei, a segunda e as seguintes linhas começam sobre a mesma coisa. Então, eu já falei disso tudo, e aqui eu faço um resumo. Tá? Então, mostrando aqui no exemplo cada uma dessas características. Olhem, aqui falando sobre a linha, letra minúscula seguida de parênteses. Né? Texto começa por letra minúscula. Né? Recuo em relação à margem esquerda. Né? Então, você tem aqui este recuo aqui, ó, em relação à margem esquerda.
né? No caso da subalínea, travessão seguida de espaço. Mesma coisa da linha. Texto começa com letra minúscula, né? Começa sobre a primeira letra do texto da subalínea. Então, nós temos este alinhamento aqui, né? Última subalínea termina em ponto e vírgula, porque a linha é subsequente. Caso contrário, seria ponto final. Já falamos sobre isso aqui também, verdade? O texto que antecede termina em dois pontos, né? Já falamos isso. Isso vale tanto para o texto que antecede a linha, como para o texto que antecede a subalínea. Então, vale para cá também, ok? Texto termina em ponto e vírgula, exceto na última, que termina em ponto final. Tá? Então, ó, cada uma das alíneas, ponto e vírgula. Okay? Quando chega na última, ponto final. Okay? São as regras básicas das alíneas. Não tem erro. Seguiu esse padrão que está aqui, não errou. Tá? Mas não pode utilizar, por exemplo, a gente vê muito por aí a utilização de um número 1, número 2, número 3. Então, isso aqui não pode, tá bom? Isso aqui não é o padrão ABNT. Aqui também, às vezes utilizam bolinha, né? Às vezes utilizam outros símbolos, né? Mais bonitinhos, carinhas e tal. Podem até ser mais bonitinhos, mas não são padrão ABNT. Padrão ABNT, a linha, letra minúscula com parênteses. Sob a linha, travessão e o espaço, tá bom? É esse o padrão. Seguiu esse padrão aqui, não tem erro. Okay? Vamos agora para as ilustrações. Caminhando aqui para a fase final da nossa aula de hoje. Antes de passar para as ilustrações, queria perguntar se tem alguma dúvida para vocês. Tudo certo? Então vamos lá, vamos seguir então. Vamos falar agora de ilustrações e tabelas. O que são ilustrações? Ilustração é a designação genérica de uma imagem que ilustra ou elucida um texto. Muitas vezes a palavra ilustração ela é associada ao conceito de figura, né? Em alguns textos a gente verifica, a gente observa que as figuras também são designadas de ilustração. De qualquer maneira, segundo a ABNT, a figura é um tipo de ilustração como tantas outras, né? Então, desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos, figuras, imagens, entre tantas outras formas de você apresentar imagens que ilustram ou elucidam textos, são todos eles, segundo a ABNT, designadas como ilustrações, tá bom? Fora a parte, a tabela. A tabela, ela não é considerada uma ilustração, ela é regrada à parte, né? Ela é um capítulo à parte nessa padronização dos trabalhos acadêmicos. A tabela é a forma não discursiva de apresentar informações das quais o dado numérico se destaca como informação central. Então, é muito comum a gente ver a, a, a confusão, às vezes a dificuldade de diferenciar um quadro de uma tabela. Tá bom? Em um quadro, nós temos mais informação do tipo discursiva, né? E
Na tabela, nós temos mais informações numéricas. Então, quando predomina a informação numérica, nós dizemos que aquela é uma tabela e que, portanto, tem um tratamento diferenciado. Inclusive, a ABNT ela direciona o padrão para aquele determinado pelo IBGE, no caso da tabela. As ilustrações, não. A ilustração, a BNT, ela, ela normatiza de forma plena, né? Agora, elas têm muitas coisas em comuns, né? Tanto a ilustração como a tabela. Elas devem ser citadas, por exemplo, no texto e devem ser inseridas o mais próximo possível, né, a essa parte do texto que se referiu a elas. Tá? Muitas das vezes a gente precisa deslocar a ilustração, a tabela, mais para cima, mais para baixo, mas a gente, tanto quanto possível, nós devemos deixar aquela ilustração, aquela tabela próxima do ponto em que elas foram citadas, para que o leitor a localize de forma rápida, né, para facilitar a leitura. Okay? Segundo a Universidade Federal do Paraná, que faz referência ao padrão do IBGE, ela diz o seguinte em relação à tabela, especificamente em relação à tabela, tá? Porque em relação às ilustrações, na ABNT, esse tipo de definição não existe. Então, especificamente em relação à tabela, diz a Universidade Federal do Paraná, repetindo, fazendo referência às orientações do IBGE. Quando a tabela for grande, alinhar a margem esquerda. Quando ela for pequena, centralizar na página do texto, tá bom? A referência do texto da Universidade Federal do Paraná está aqui ao final, ok? Então, esse Manual de Normalização de Documentos Científicos. Que eu, inclusive, já passei o link para vocês, está disponível na internet de forma gratuita no site, né, no portal da Universidade Federal do Paraná. Nas aulas anteriores eu já disponibilizei para vocês isto. Quando necessário, né, já falamos anteriormente, quando tratamos das listas, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração e tabelas. Em geral, essa necessidade está diretamente associada à quantidade. Então, se você tem uma quantidade muito grande de gráficos, então, apresenta uma lista de gráficos. Tem uma quantidade muito grande de tabelas, então faz uma lista de tabelas. Tá? Então, quando necessário, elabora-se uma lista. Né? O que são as listas? Listas são esses elementos da estrutura do trabalho acadêmico, ok? Né? São esses elementos pré-textuais aqui, ó, opcionais, porém condicionados à necessidade. Tá? Então, precisou de uma lista de tabelas. Antes do sumário, insere essas diversas listas conforme a necessidade. Tá bom? Aqui nós temos um exemplo de uma ilustração que é uma figura. Então, vejam aqui esses detalhes que a gente acabou de falar. Ó, identificação na parte superior, tá? Precedida da palavra designativa. O que é a palavra designativa? No caso, figura. Então, se for figura, você usa a palavra designativa figura. Né? Se for quadro, é quadro. Se for retrato, é retrato. Né? Imagem, mapa e assim por diante, tá bom? Então, primeira
parte da identificação é a palavra designativa. A segunda parte, né, é o número de ordem. Neste caso aqui, ela era a segunda figura. Antes dela, nesta publicação, houve a figura 1. Tá? Então, esta é a segunda figura, tá? Em algarismos arábicos, e depois o travessão. Tá? Então, depois vem o travessão, seguido do respectivo título, né? Os sistemas organizacionais. Então, esta é a característica, né, do título da ilustração. E esse título ele deve ser grafado com letras em fonte de tamanho menor que a do texto do trabalho, certo? Então, se o texto vinha ali com fontes no tamanho 12, você pode utilizar aqui, por exemplo, a fonte tamanho 10, né, no título da ilustração. Tá? Então, esse é um exemplo de uma ilustração. Lá na parte de baixo, após a ilustração, na parte inferior, você coloca a fonte consultada. Segundo a ABNT, nós devemos sempre mencionar a fonte, ainda que a fonte daquela imagem, daquela ilustração, daquela figura, seja o próprio autor do trabalho, tá bom? E aí você coloca lá o autor deste trabalho ou alguma expressão similar, tá certo? Para designar a autoria, tá? Ok? E, e se houver necessidade de mais informações complementares, elas devem ser também assinaladas na parte inferior da ilustração. Aí, eventualmente, você pode precisar colocar, por exemplo, uma legenda de cores, de, de algum tipo de código que foi utilizado na ilustração, né? Ou alguma nota específica, tá certo? Para ilustrar, ok? Algum padrão, alguma coisa assim. E aí, essas legendas, essas notas ou outras informações, né, se houver, elas serão colocadas na parte inferior da ilustração após a fonte, né, após a indicação da fonte. Bom, então, este é o formato básico da forma de apresentação de uma ilustração mediante a ABNT. Tá? No caso das tabelas, elas possuem algumas características específicas. Talvez a mais específica delas seja a ausência das linhas laterais para fechar a tabela aqui, ó. Observem isso aqui, ó. Tá? Então, se você vai fazer um quadro em que predominam, né, informações discursivas, né, e não códigos, e não números, tais quais a gente observa aqui, né, nas tabelas, né, percentagens. Então, quando você está trabalhando com quadros que predominam palavras e os números não são a informação mais relevante, então você vai ter o fechamento dessa, dessas laterais. Porém, nas tabelas, não. Tá? Então, esta talvez seja a característica mais peculiar das tabelas. Tá? No resto, nós temos aqui, ó, identificação na parte superior, tá? Precedida da palavra designativa, então tabela, seguida do seu número de ordem, né? O travessão e depois o título. Tá? Observem aqui que o título, ele, ah, ele alinha, né? Há um alinhamento entre a primeira linha do título e a segunda, tá? Vejam aqui, ó. Isto vale tanto para a tabela como para as ilustrações, tá bom? Deve-se manter este alinhamento entre a primeira e as demais linhas do título, né?
eu particularmente, eu não gosto muito de títulos muito longos para ilustrações e tabelas, tá? E tampouco para títulos de sessões do trabalho. Eu gosto mais, sempre que possível, de utilizar títulos mais sintéticos, tá certo? Mas, obviamente, isso vai depender muito também é, do que está se querendo informar. Às vezes, é bem difícil você condensar um título em uma única linha, tá? Na parte de baixo, a fonte consultada, da mesma maneira, mesmo que seja o próprio autor do trabalho. Neste caso aqui, né, a fonte é o IBGE, e vejam que tem aqui uma nota, né? Dados coletados a partir de março. Então, toda vez que tiver que precisar colocar notas, mesma coisa das ilustrações. Elas, então, devem ser colocadas aqui, na parte inferior, após a fonte, tá? Não há linhas laterais para fechar a tabela, e as letras são, igualmente, as ilustrações em tamanho menor que a do texto do trabalho. E elas devem ser feitas de forma uniforme, ou seja, adotou um determinado padrão, você segue aquele padrão, tá bom? Né? Então, se você, por exemplo, adotar aqui as figuras, tal qual está aqui na tabela, em letra maiúscula, se aqui nas ilustrações você adotar um padrão de letra maiúscula para o título, aqui você vai, em todas as ilustrações, você vai utilizar a letra maiúscula, tá bom? Para que se mantenha o mesmo padrão até o final. Dúvida, gente? Tá ótimo. Bom, gente, era isso que nós tínhamos para hoje, tá? Como vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou encerrar a nossa aula de hoje, mas vou permanecer, como sempre, aqui na classe até o último sair, para o caso de, eventualmente, vocês terem alguma coisa para discutir diretamente comigo, tá bom? Na aula que vem, nós teremos, como eu falei ao início, a nossa última aula teórica, e também teremos uma atividade que será a nossa última atividade prevista, tá bom? Depois nós teremos mais uma aula na qual nós faremos um feedback do curso nessa aula. Se houver necessidade, ainda não tenho clareza em relação a isso, só após a aula que vem que a gente vai poder verificar. Se houver necessidade, então, e se isso estiver dentro das normas, né, do nosso ensino remoto, nós faremos sim, na última aula, uma atividade final que a gente chama de substitutiva, tá bom? Então, um forte abraço a todos, um bom início de semana, se cuidem, se protejam e até a semana que vem. Obrigado, gente. Até logo.